Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos começar então a situação de aprendizagem 5, certo? Na página 70. Atividade 1, geometria nas rodovias. Então, junte-se a um colega e leia o texto a seguir. Em seguida, analisem as informações sobre as rodovias transversais e escrevam um parágrafo explicando cada uma delas. Com mais de 210 mil quilômetros de estrada pavimentadas e outros 1.300.000 de não pavimentadas, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DINIT, o Brasil tem diversas opções para os amantes das viagens sobre 2 ou 4 rodas. Muitos não sabem, mas para não se perder neste emaranhado de caminhos que atravessam todas as regiões do país, o nome das estradas representa uma informação valiosa sobre o posicionamento do viajante no território nacional. As rodovias que cruzam o país em linhas horizontais transversais têm como primeiro algarismo o 2, como por exemplo a BR-230. Os demais números indicam a posição da estrada no território nacional. Se o número de uma estrada transversal estiver entre 00 e 49, a rodovia está ao norte da capital. E se estiver entre 50 e 99, está ao sul, em função da distância da rodovia ao paralelo de Brasília. 1.2. Então nesse 1.1 vocês vão escrever, né, o que vocês entenderam aí desse texto, né? Certo? Um parágrafozinho sobre as rodovias. 1.2. Uma pessoa está viajando em território nacional pela rodovia BR-230 e outra pela rodovia BR-262. De acordo com o texto, qual será a posição dessas pessoas? Então, a pessoa que está viajando pela rodovia BR-230 está ao norte da capital, porque 30 de 0, né, a 49 está viajando ao norte da capital federal. E a pessoa que está viajando pela rodovia BR-262, 62 de 50 a 99, né, está ao sul em função da distância da rodovia ao paralelo de Brasília. Certo? Tudo bem? 1.3. Na vista aérea de uma rodovia, temos a localização da BR-230. Organize-se em trios e façam uma pesquisa sobre por que essa rodovia é chamada de transversal. Além do nome dessa rodovia e suas características, organize uma apresentação para os demais colegas da sala para apresentar os resultados da pesquisa. Então, vocês pesquisem o porquê, né, que ele pede aqui, ó. Temos essa localização, organize-se em trio e faça uma pesquisa sobre o porquê essa rodovia é chamada de transversal, certo? E também suas características, tá? Então, eu coloquei algumas observações aí, mas vocês pesquisem e complementem aí, tá? Ó, a rodovia BR-230 é uma via federal, pela indicação BR, tá? Ela é uma via federal, então se ela é uma via federal, a gente indica pelo BR. Tipo de rodovia transversal. A indicação do primeiro número é 2, então. O que indica esse 2? Que é um tipo de rodovia transversal. Fica localizada ao norte em relação à capital federal de Brasília. O que indica que ela fica ao norte? Que aqui os dois números é 30 e de 0 a 49 fica ao norte, né, da capital federal. É conhecida como rodovia transamazônica. Certo? O objetivo de sua construção foi de interligar a região norte com o restante do Brasil, passando pelos estados Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Certo? Tudo bem? Vocês podem pesquisar mais informações, tá? Eu fiz um resuminho aqui, mas aí vocês podem pesquisar mais informações sobre a BR-230, tá bom? 1.4. Pesquise o significado de transversal em matemática e compare com o da estrada. Eles são equivalentes? Então, ó, 1.4. Pesquise o significado de transversal em matemática e compare com o da estrada. Eles são equivalentes?
Bom, as estradas transversais são linhas horizontais que cortam o país de leste a oeste. Essas linhas cortam o meridiano de Greenwich, que divide a Terra no sentido vertical. Em matemática, transversal é o nome dado a retas que cruza um par ou um feixe de retas paralelas, considerando que transversal é aquilo que cruza. Sim, o significado entre estradas transversais e em matemática são equivalentes, certo? Tudo bem? Então, sim, o significado entre estradas transversais e em matemática são equivalentes. Transversais, ó, nós vamos ter aqui, ó, em matemática aqui, ó. Nós vamos ter um feixe de retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca se encontram. E aqui a gente tem uma reta transversal que cruza por essas retas paralelas, certo? Tudo bem? Então, se essa daqui é a reta A, essa é a reta B e essa é a reta C, essa é uma reta S transversal que cruza a reta A, B e C. Aqui, ó, nesse ponto. Certo? Atividade 2. Feixe de retas paralelas cortada por uma transversal. Então, ó, feixe de retas paralelas cortado por uma transversal. Então, ó, um engenheiro foi contratado, página 72. O engenheiro 2.1. O engenheiro foi contratado para fazer o mapa das ruas de um condomínio fechado. Ao final dos estudos, apresentou os seguintes esquemas. Esquema A. S paralela a R e uma transversal M. Esquema B. RS e uma transversal M. Para cada esquema, utilize um transferidor para verificar o que aconteceu com os ângulos quando a reta M intercepta as retas RS. Registre suas conclusões. Ó, medindo esse ângulo aqui, ó, coloca a reta sobre o R, né, no zero. Ó, o centro vai aqui no centro do ângulo. E aqui a reta R coloca em cima do zero e ela vai até onde, ó? 0, 10, 20, 30, 45. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Agora, vamos verificar esse daqui. Então, esse aqui é 45, ó. Agora, vamos verificar esse daqui, ó. Coloca aqui no centro. Ó, vou começar do zero daqui pra cá e vou vir até aqui, ó. Olha só. Ó, como vai dar. 0 até aqui, ó. Do 0 até aqui. Vai dar 135, ó. Então, aqui deu 135 graus, esse ângulo aqui, certo? E esse daqui, vamos ver, ó, do zero até chegar nessa reta, ó, do zero até essa reta. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 45. Esse ângulo aqui é 45 graus. E esse daqui, ó, do zero até aqui, 135. Certo? Tudo bem? Agora, esse daqui, se eles são opostos pelo vértice, vai ser 135. Esse é oposto pelo vértice aqui, 45 graus. Ângulos opostos pelos vértices são iguais. Esse daqui está oposto a esse, 135 graus. E esse daqui são opostos, 45 graus. Tudo bem? Então, a gente percebe que, ó, esse ângulo com esse são correspondentes, esse com esse com esse com esse. E os ângulos opostos pelo vértice são iguais, ó. 45, 45, 135, 135. Mesma coisa no de baixo. Agora, vamos ver esse ângulo aqui, ó. Esse daqui. Vou prolongar aqui só pra gente visualizar melhor, ó. Esse ângulo aqui deu 45, ó. Do 0 ao 45. E esse daqui deu 135, certo? Já esse daqui, ó, ele não tá paralelo à reta R e à reta S. Então, o que que acontece aqui, ó? Vamos ver quanto vai dar. Deu 35 esse ângulo, certo? Então, esse daqui, ó, vai dar 0 até 145, ó. Então, esse aqui é 145. Então, quando as retas não são paralelas, os ângulos não vão ser correspondentes. Embora que aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice, esse é igual a 45, esse é igual a 135. Se esse é 35, são opostos pelo vértice, esse é 35, são opostos pelo vértice, esse é 145,
certo? Então, ficou assim. Então, a gente observa, ó, que quando as retas são paralelas, os ângulos aqui, ó, 45 e 45, certo? E então, eles são correspondentes aqui, ó, 45 e 45. 135, 135, 135, 135. Já aqui não. Então, ó, para cada esquema, utilize o transferidor para verificar o que acontece com os ângulos quando a reta M intercepta as retas R e S. Registre suas conclusões. Então, ó, o que a gente pode concluir? Que no esquema A reta M, que é essa daqui, é transversal a retas paralelas R e S, certo? Porque elas se cruzam aqui com as retas paralelas R e S. E os ângulos formados entre as retas M e R, possuem as mesmas medidas dos ângulos correspondentes formados pelas retas M e S. Então, ó, esse é correspondente a esse, é igual esse a esse, esse a esse e esse a esse. Agora, já no esquema B, como que nós podemos colocar, ó, no esquema B? Então, ó, já no esquema B, eu coloquei aqui em cima, ó. A reta M, que é essa daqui, ela é transversal às retas R e S, né? Ela tá cruzando aqui, são transversais. Porém, as retas R e S, elas não são paralelas entre si, né? Então, os ângulos formados entre M e a reta R e S, não possuem as mesmas medidas, então, eles não possuem as mesmas medidas, ó, aqui é 45, aqui é 35, aqui é 135, 145. Só se possuem as mesmas medidas os ângulos opostos pelo vértice, que no caso, ó, esse e esse são iguais, esse e esse são iguais. Mas aqui, ó, os ângulos correspondentes não são iguais, certo? Então, quando que a gente vai poder concluir que são iguais? Quando as retas forem paralelas. E aí a gente passa uma reta transversal, né? Construir uma reta transversal. Aí sim os ângulos correspondentes vão ser iguais. Tá bom? Então, 2.2. A seguir, temos duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, certo? Essas duas retas são paralelas, cortadas por uma transversal. Na imagem, nomeiem as paralelas de R e S. Então, de R e S, certo? E a transversal de T. Então, essa transversal de T. Fizemos isso, então. B. Use transferidor e verifique se há ângulos com mesma medida. Como elas são paralelas, nós vamos verificar que o 1 e o 5 são congruentes, são iguais, o 4 e o 8, o 2 e o 6, o 3 e o 7, além dos ângulos opostos pelo vértice. 1 e 3 é igual, 2 e 4 são iguais. Por quê? Porque são opostos pelo vértice aqui, ó. Certo? Então, como elas estão posicionadas, como eles estão posicionados em relação à reta R e T? Entre R e T. E como estão relacionados em relação às retas S e T? Escrevam um pequeno texto sobre essas descobertas. Ó, nós vamos aproximar aqui para 40 graus, ó. De 0 até 40 aproximadamente, tá? Então, aqui 40 graus. Então, aqui vai ser quanto? Ó, do 0 até 140, ó. Certo? Então, vai dar 140. Observe que 140 mais 40 dá 180. Como são opostos pelo vértice, aqui é 140. Como são opostos pelo vértice, aqui é 40. Esse daqui também vai dar 140. Esse daqui 40, opostos pelo vértice são iguais, 140 graus, e aqui 40 são opostos pelo vértice, 40 graus. E agora a gente vai fazer uma relação. Observe que o 1 e o 5 são correspondentes, o 4 e o 8, o 2 e o 6, o 4, o 3 e o 7. Então, o espaço aqui tá pequeno, para a gente fazer as relações, vocês podem fazer no caderno, ó. Então, olha só. Em relação à atividade 2.2 da página 72. Em relação às setas R e S, ó, R e S, nós temos aqui, ó, que 40, o 1 e o 3 são opostos pelo vértice, então são iguais. 2 e 4 são opostos pelo vértice, então são iguais, ó. 1 e 3 e 2 e 4 possuem mesma medida, são opostos pelo vértice. OPV são opostos pelo vértice. Sempre que os ângulos forem opostos pelo vértice, eles são iguais. E o 5 e o 7 também são opostos pelo vértice, são congruentes, e o 6 e o 8, ok?
Então, nesse caso aqui, eles são chamados de opostos pelo vértice. Quem são os ângulos internos? Quem estão dentro? O 3, o 4, o 5 e o 6. Quem são os externos? Quem estão fora? 1, 2, 7 e 8, certo? Então, ó, são chamados de ângulos correspondentes os ângulos 1 com 5, porque eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. O 4 e o 8, o 2 e o 6 e o 3 e o 7. Então, eles são chamados de ângulos correspondentes, porque eles são congruentes. O que são congruentes? Iguais, certo? Ó, agora, os ângulos colaterais internos. Colaterais internos, eles são suplementares. O que são suplementares? A soma é igual a 180, por exemplo. O 3 e o 4 são colaterais internos, certo? 3 mais 3 e o 4. 140 mais 40 dá 180. Então, quem são? 3 e o 6. Aqui, ó. O 3 e o 6, né? São colaterais internos. É o 3 com 6 e o 4 com 5. Se a gente somar, 40 mais 140 dá 180. E aqui 40 mais 140 mais 40 vai dar 180. Então, eles são colaterais internos, eles se suplementam a parte de dentro internamente. Então, a soma vai dar 180. Ângulos colaterais externos, eles são suplementares também, ou seja, a soma é igual a 180. O 2 e o 7, ó, o 2 e o 7 são colaterais externos e a soma dá 180, ó. 140 mais 40, 180. E o 1 e o 8, 40 mais 140 vai dar 180, ó. São colaterais externos, certo? Agora, os ângulos alternos internos são congruentes. Quais são os alternos internos, ó? O 4, por exemplo, e o 6, eles são alternos internos, eles são congruentes, ó. Alternos estão alternados, interno na parte de dentro, ó. Então, 4 e 6 são iguais e o 3 e o 5 são iguais. E os alternos externos? Os alternos externos também são congruentes, ó. O 2 alternado com o 8 são iguais, 140 e 140. E o 1 está alternado com 7. Externo, quer dizer, do lado de fora, também são iguais, 1 e 7. Tá bom? Certo? Então, ó, esse daqui não caberia aqui nesse espaço. Então, eu fiz aqui no caderno. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês de matemática, tá bom? Aqui no 2.3 é para fazer uma pesquisa em outros materiais ou sites em relação entre eles, compare com seus registros e dê mais dois, o registro seu e de mais 2 colegas. Complete as informações que faltaram a você. Verdade, agora nesse momento não vai dar para a gente compartilhar com os colegas, mas vocês podem fazer a pesquisa aí, tá bom? Usando as relações descobertas por você, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Aqui, como a gente pode fazer? Se esse ângulo é de 144, aqui é o suplemento, né? A gente pode fazer 180 menos 144. Peça emprestado, aqui vai ficar 7. Empresto 1. 4 para 10, 6. 4 para 7, 3. 36 graus. Então, esse ângulo aqui é de 36 graus, certo? Como eles são alternos externos aqui, ó, quer dizer que o alfa é igual a 36 graus, né? Já que a gente descobriu esse daqui, então eles são alternos internos. Aqui nós usamos, esse símbolo aqui é de ângulos, tá? Então, ó, ângulos alternos externos são congruentes, esse é o símbolo de congruente. Então, ângulos alternos externos são congruentes. Como a gente descobriu que esse mais esse dá 180, então a gente fez 180 menos 144... deu 36. Se esse ângulo é 36, como ele é alterno externo com o alfa, quer dizer que o alfa é igual a 36 graus, certo? Teria outras maneiras para encontrar. Nós encontramos dessa. Ó, esse mais esse dá 180. Então, 180 menos 60 dá 120. Descobri um valor de y.